Então, gente, final aí da apresentação sobre a República. Primeiro página, os trechos do livro quinto, página 180 a 183. Então, veja, essa é uma das partes do Platão mais interessante. E eu tinha comentado com vocês anteriormente disso, mas de forma muito passando. Veja, a filosofia é algo muito complexo. E, assim, é um tipo de conhecimento que tem muito conteúdo, assim. A filosofia trata de tudo, né? Então, o tempo que a gente tem em sala de aula é mínimo. Eu tento fazer o máximo para fazer uma discussão correta com você, mas nem sempre é possível. Agora, veja, um dos pontos que vai aparecer no Platão, importante, é a questão da mulher, né? E ele vai deixar muito claro que nessa cidade perfeita, a mulher e o homem teriam posições comuns, né? Eles poderiam desempenhar as mesmas posições. Mas também isso também envolve uma questão dos filhos, né? Porque se as mulheres elas vão desempenhar as mesmas funções que os homens, como é que fica o cuidado dos filhos? Então, inicialmente, Platão diz o seguinte, que não vai haver famílias, né? Não existem famílias, de modo que também não existem filhos individuais de A, de B e de C. Os filhos, na verdade, são filhos da cidade. Há uma paternidade e maternidade compartilhada entre todos os indivíduos. Então, você não tem nem família e os filhos são filhos de todos, são filhos da cidade, ok? Então, aí entre a página 180, 181, 182 e na 183, a gente encontra justamente essa ideia. Veja, por exemplo, na página 183, que vai estar grifada aí para vocês, a gente lê o seguinte: achamos que as fêmeas dos cães devem cooperar com os machos na guarda. E aí, um pouco mais abaixo, ele diz: exigimos das mulheres o mesmo serviço que dos homens, devemos formá-las na mesma disciplina, ou seja, formar da mesma maneira. E aí é interessante, né? Ou seja, então, como a formação do homem, desde a formação do guerreiro, a formação do guardião, ela vai se iniciar com música e ginástica. Então, a educação em Platão ele reflete sobre a educação. A educação ela inicia com a música e com a ginástica, a música para a alma e a ginástica para o corpo. Então, tanto a música tem que ter uma qualidade, tem que valorizar os bons costumes, valorizar o conhecimento, quanto a ginástica também vai ter é, uma função de melhorar os corpos, ou seja, tornar os homens melhores do ponto de vista físico. E aí, depois disso, eu deixei para vocês uma sequência que vai da página 210, que seria a continuação dessa ideia da formação, da página 210 a página 222. Por que isso? Porque, veja, a grande questão é o seguinte: essa cidade na qual homens e mulheres podem governar, podem exercer as mesmas funções, onde os indivíduos vão ser educados da melhor maneira possível, onde você não vai ter família, ou seja, não vai ter uma desigualdade que já brota da origem familiar. Ao contrário, todos vão ter uma educação igual e é a aptidão que vai dizer as posições de cada indivíduo. Uma cidade onde vai ser realizada a justiça, justamente porque a educação vai possibilitar a todos uma igualdade de acesso a tudo. Então, seria uma cidade feliz, uma cidade perfeita, onde quem governa são os melhores, onde quem cuida da segurança são os melhores, onde o cara que faz um sapato ele faz porque ele é o melhor. Tudo isso a educação vai preparar, a educação da cidade, tá? A partir da música, e depois vão as ciências, vai ter a educação mais científica, geometria, astronomia, até você chegar às matemáticas, por exemplo,
inteira, até você chegar à própria filosofia, que seria o último conhecimento, e o conhecimento dos filósofos e o conhecimento dos governantes. E aí você surge uma questão, então, sobre isso na página 210, que é uma questão muito importante, que Sócrates é colocado a Sócrates se uma cidade dessa natureza poderia existir. Talvez seja a principal questão da república, né? É possível existir uma sociedade, uma cidade perfeita, uma sociedade perfeita dessa natureza? E aí, então, Sócrates vai tentar responder isso. E ele vai responder da seguinte maneira, que uma tal cidade só seria possível se os filósofos se tornassem reis. E aí é uma das teses mais interessantes do Platão, que vai aparecer aí na página já 212. 212 aparece isso. Foi uma passagem que em algumas turmas eu mesmo sem o texto ali, eu fiz uma aula, como vocês não estavam com o texto, eu fiz uma aula mesmo e expondo as coisas a partir do quadro, não li muitos trechos do livro, mas veja, essa parte eu penso que eu mencionei de cabeça, né, na página 212. Enquanto os filósofos não forem reis nas cidades, ou os que hoje chamamos reis soberanos não forem verdadeiramente sérios filósofos, enquanto o poder político e a filosofia não se encontrarem no mesmo sujeito, enquanto as numerosas naturezas que perseguem atualmente um ou outro destes fins de maneiras exclusivas não forem reduzidas à impossibilidade de proceder assim, não haverá termo, meu caro Glauco, para os males da cidade. Então, o que Platão diz é o seguinte: olha, só o filósofo vai poder realizar a justiça na cidade. Então, essa cidade ela é possível? É. Agora, ela só é possível nessa condição, na medida em que os filósofos se tornem reis. Por quê? E aí, para responder o porquê, ele vai tentar definir quem é o filósofo, né? Então, todo o restante da discussão é uma tentativa de definir quem é o filósofo. Então, aí apareceu na página 215, quem é esses filósofos, quais são eles, porque ele tem essa característica tão nobre de ser aquele que deveria, por natureza, governar. Então, ele, a partir daí, vai começar a definir o filósofo. Então, o filósofo é aquele que busca a unidade das coisas. Então, ele busca, por exemplo, se ele quer compreender o belo, ele quer compreender o belo uno, o belo em si, aquele que não se modifica. E se ele tenta sempre a unidade, ele nunca vai pela multiplicidade. O que seria a multiplicidade? É as várias compreensões da mesma coisa. Então, para Platão, o belo é uma unidade, é um conceito imutável, pronto e acabado. A justiça também seria um conceito pronto e acabado. Então, nesse sentido, o filósofo é aquele que se dirige à unidade e não à multiplicidade das coisas. E aí isso tem a ver na página 217 com a ideia do ser e do não ser. A ideia do ser e do não ser eu sempre expliquei para vocês, né, nas aulas aí do nono ano. Por isso que é importante prestar atenção e, na verdade, é algo que pertence a toda a ciência, né? O que é o ser? O ser é o que permanece, que é justamente a unidade de Platão. E o não ser é aquilo que muda, aquilo que é variante, aquilo que a gente nunca pode perceber a regularidade. Então, o ser é o conhecimento, por quê? Porque a gente pode compreender a sua regularidade, e a ignorância é justamente o não ser. Sendo assim, quem é o filósofo? Sendo assim, quem seria o filósofo? O filósofo é justamente aquele que busca pelo ser, ou seja, o filósofo é o amante da sabedoria, é o amante do conhecimento, é aquele que busca pela regularidade das coisas. Então, quando ele quer definir o que é a justiça, ele se prende pelo conceito de justiça, uno e imutável. E, por sua vez, isso aí agora, gente, na página 222, o não filósofo, que aí é necessário então distinguir o filósofo do não filósofo, seria aquilo que ele chama aí na página 222 de filodoxo. E que seria um filodoxo? Seria justamente aqueles que amam a aparência, aquele que ama a aparência da justiça, a aparência do belo, a aparência do que é bom. Então,
Por isso que os filósofos devem ser reis. Por quê? Porque o filósofo é aquele que de fato conhece como realizar a justiça. Enquanto nós não tivermos esses indivíduos no poder, nós não poderemos realizar justiça. Então, nós sempre teremos sociedades desiguais e cidades infelizes. Por quê? Porque elas são governadas pelos filodoxos, que seriam aqueles que amam a aparência, a confusão, a multiplicidade e que não têm, portanto, conhecimento efetivo das coisas, tá? Chegamos então ao último trecho aí, que seria do livro 6. E eu deixei para vocês a partir da página, é bem pequeno um trecho, né? A partir da página 223, que ele vai falar o seguinte: já que distinguiu o filósofo, né? Ele começa aí a falar ainda dessa coisa da essência eterna, né? O filósofo é aquele que busca a essência das coisas e não a, a corrupção, a mudança, a multiplicidade, a vicissitude, a geração, a corrupção, ou seja, a transformação. Isso aí não leva ao conhecimento. Porém, o filósofo também tem outras características. Ó. Por exemplo, aí na página 226, o filósofo é aquele que busca os prazeres da alma e abandona os prazeres do corpo. E aí, então, você tem uma grande coisa, né? E aí, que é justamente que vai aparecer entre a página 228 e 229. Que aí Sócrates faz todo esse elogio da política, da política não, da filosofia, e aí, nesse momento aí, entre a página 228 e 229, Adimanto joga uma questão para Sócrates, que seria o problema da perversidade. Ele vai dizer o seguinte, ó, mas só que muita gente diz que aqueles que estudam filosofia se tornam extravagantes e perversos, inteiramente perversos. Está aí na página 229, inclusive grifado essa passagem. E aí, então, que Platão vai dizer que não se... Platão não, né? Sócrates aí na boca de Platão vai dizer que não é bem assim, que é justamente ao contrário, né? Porque a ideia é o seguinte, aqui, ó, aquelas pessoas que estudam filosofia viram extravagantes, perversos e que são inúteis para a cidade. É sempre aquele problema da inutilidade da filosofia. E aí Platão vai dar duas respostas. Primeiro, quem são os perversos? Os perversos são aqueles que se utilizam da oratória, da retórica, para confundir as pessoas. Esses são os perversos, né, que seriam justamente os sofistas, aqueles que confundem, aqueles que dizem uma justiça aparente, um belo aparente. Então, o perverso não é o filósofo, o perverso é o sofista. E depois disso ele vai citar sobre essa questão da inutilidade da filosofia, sobre a metáfora, o mito do navio. Né? E aparece aí entre as páginas 230 e 231, e com isso eu finalizo também essa exposição, que ele compara a cidade a um navio. Então, o que é que você tem? Você tem um navio, você tem os marinheiros e você tem o timão e o patrão, que é o dono do navio. Tá? E é uma analogia com a cidade. A cidade é um navio, o timão é o governo, o patrão, que é o dono do navio, é o povo e os marinheiros são os políticos. E aí ele vai dizer que como o patrão do navio, nesse caso aqui, é uma pessoa um pouco míope, cega, ela não consegue distinguir quem de fato é o melhor marinheiro para pilotar o navio, ou seja, aquele que tem a ciência. E acaba sempre pondo no poder aquele que o bajula, né, que fica com as aparências, né, aparência ele que é bom, aparência ele que é belo, aparência ele que é justiça, e acaba pondo no poder, por não conseguir distinguir muito bem quem é de fato o melhor governante, acaba pondo no poder sempre o pior marinheiro. E aí, nesse tipo de cidade, que é a cidade injusta, ou seja, na qual o piloto do navio não é a pessoa adequada para conduzir o navio, é a mesma coisa que acontece na cidade, porque o patrão na cidade é justamente o povo, e o povo ele não tem essa noção clara de distinguir quem são de fato os melhores governantes e acabam pondo para governar aqueles que são imprestáveis. E é justamente por isso que os filósofos são inúteis, ou seja, nas cidades imperfeitas
corrompidas, não tem como a filosofia ser útil para nada. Por quê? Porque filosofia é conhecimento, filosofia é saber, a filosofia é a realização da justiça. E onde não há justiça, não pode haver filosofia. Um abraço, boa